Dito isso, eu acho que de fato eu concordo com o Sérgio. O Sérgio até recentemente tem ponderado um pouco mais essa questão, ele pode até explorar isso um pouco mais, ele define um sequenciamento, né, para você poder mudar a meta, não é sair mudando a meta, né, de qualquer maneira, mas acho que tirando um pouco essa discussão do sequenciamento, mas discutindo a questão da definição da meta um pouco mais estrutural, né, como o Sérgio já colocou aqui, me chamou muita atenção lá em 2017 que foi definido, né, que a meta ótima para o Brasil seria de 3% no longo prazo, saindo dos 4,5% que a gente tinha lá, sem nenhum estudo. A verdade é essa. Tá bom, então por que tem que ser 3%? Porque o Chile, a Colômbia, né, e o México já tem 3%. Tá, mas a África do Sul é 4,5%, a Uruguai é 5,5%. Né? E se a gente for ver, né, a conformidade às metas, né, como também, de novo, estou me referindo ao Sérgio porque ele tem escrito muito sobre isso e eu concordo com vários dos argumentos dele. Uma meta tem que ser crível, né? Não adianta eu ficar desviando persistentemente da meta, porque se eu desvio persistentemente da meta, né, isso vai ser incorporado no prêmio de alongamento dos títulos, né, isso vai ter uma série de implicações para a própria política monetária, né, em termos de construção de credibilidade e reputação e por aí vai. E se a gente olhar Chile, México e Colômbia, por exemplo, né, que eu tive esse cuidado de fazer no texto mais recente que está publicado lá no blog do IBRE, Colômbia e México têm metas de 3% já há mais de 10 anos, mas a inflação efetiva tem sido de 4%. Só no Chile que a meta de 3% está sendo entregue efetivamente pelo Banco Central chileno. E aí, né, o que está por detrás disso? Não convém entender melhor o que está por detrás disso antes de eventualmente dizer que os 3% para o Brasil são, né, a meta ótima? Né? Tem toda uma discussão de inflação ótima, de meta ótima, de erros de medida, que eventualmente a gente pode explorar mais aqui. Uma série de considerações que deveriam ter sido feitas antes de tomar a decisão, né, de reduzir a meta, né, lá a partir de 2017. Então, é curioso, né, porque a gente está falando aqui de uma discussão técnica, né, porque a meta de inflação é uma discussão técnica, cada país tem a sua realidade institucional, estrutural, histórico de inflação, histórico de indexação, né, e por aí vai, né, mas simplesmente não foi feito nenhum estudo, né, e acho que isso, a cereja no bolo dessa discussão toda foi, né, que eu também adoro citar a reportagem lá de meados de 2019 do Valor Econômico, né, do Alex Ribeiro, em que ele teve acesso a transcrições de decisões do CMN sobre a meta de inflação, e ele constatou que em 20 anos do regime de metas, nunca nenhum estudo técnico, né, tinha sido feito para, né, decidir a meta de inflação no Brasil. Eu compreendo que lá em 99, 2000, quando o Sérgio estava lá implementando, era o começo, enfim, né, não tinha como. Você tinha, inclusive, que desinflacionar uma economia que poderia ter uma inflação de 2 dígitos por conta da flutuação cambial, enfim. Né, então, ali tinha mais espaço para ser um pouco mais ad hoc, mais arbitrário, errar, né, na calibração da meta. Né, inclusive, né, a meta original era 3,25, foi reajustada para 4,5 pouco tempo depois, e a gente conviveu com esses 4,5 entre 2005 e 2018, enfim. Só que 20 anos depois, eu acho que a gente não pode mais continuar definindo, né, um valor, né, tão importante, né, que é a meta de inflação, de uma maneira totalmente ad hoc. Né. Então, o último texto que eu publiquei lá no blog do IBRE, que tem várias sessões, discutindo mensuração, inflação ótima, a experiência de outros países, enfim, é, sinceramente, o que eu esperaria ver no âmbito de uma discussão do CMN, sabe? O CMN é composto do Banco Central, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda. Hoje tem uma diversidade de opiniões, né? Não foi o caso nos últimos 4 anos, porque ficou meio distorcido esse desenho, né, do CMN, principalmente no que se refere à definição da meta. O ministro Paulo Guedes acumulou 2 decisões, então na prática não tinha muito debate. Mas hoje a gente volta a ter uma diversidade de opiniões, mas a gente teve essa diversidade, né, em tese até 2018, né, mas a gente nunca teve um debate, né, mais qualificado, técnico, uma discussão, né, para, né, definir, né, qual seria um valor ótimo, definir um horizonte ótimo. Né, porque existe uma fórmula para fazer isso, Braulio? Como é que se definiria a meta? De uma maneira estritamente técnica? Tem 2 grandes discussões. Uma discussão, né, é a discussão da inflação ótima, que obviamente leva à discussão de meta de inflação ótima. Né? É uma discussão já antiga, né, na literatura, mas que ganhou capítulos novos, né, nos últimos 10 anos depois da grande crise financeira global, mostrando que o instrumento principal de política monetária das economias avançadas, né, que é a taxa básica de juros, já estava perdendo efetividade, porque você não pode colocar o juro nominal num terreno muito negativo. Então tem essa discussão mais teórica, né,
né, que ganhou novos capítulos, né, e capítulos bem interessantes, né, mostrando que para economias avançadas a meta de inflação ótima estaria mais entre 3% e 4%, e não o zero, né, que os modelos teóricos mais antigos prescreviam como inflação ótima. Então tem essa discussão mais teórica, mais conceitual, né, e tem a discussão de mensuração de inflação. A inflação é medida com erro, é uma estimativa. Né? Já que o Banco Central calibra a política monetária olhando para uma estimativa de inflação, é interessante que ele tenha uma dimensão de qual é o erro envolvido naquela estimativa de inflação. Né? Essa questão é levada tão a sério, por exemplo, nos Estados Unidos, que, como até gosto de brincar, lá em meados da década de 90, né, aconteceu a CPI do CPI, né, que é a Boston Commission, a gente conhece hoje como Boston Commission, mas ela tem um nome gigantesco, né, em que você investigou, né, chamou um conjunto de experts para investigar quais eram os eventuais vieses que levavam o CPI, que era a principal medida de inflação disponível, né, nos Estados Unidos naquele momento, que levava ele a superestimar a inflação. Né? E naquele momento eles chegaram à conclusão que o CPI superestimava a inflação para o consumidor americano em mais ou menos 1,1 ponto percentual. E esse é um valor importante na hora de você definir a meta no mundo real, porque, como a Angela disse aqui, a meta tem que ser factível. Né? Então, na hora de definir ela, além de levar em consideração toda essa discussão de inflação ótima, de meta de inflação ótima, eu tenho que olhar para a inflação do mundo real, que é essa inflação cheia de erros de medida. Né? E eu, obviamente, tenho que levar essas duas coisas em consideração na hora, né, de definir uma inflação ótima. Aí entra uma terceira camada que o Sérgio tem enfatizado desde 2017, ele, o professor Aloysio Araújo, lá da EPGE, junto com outros pesquisadores, enfim, que é o fato da fragilidade fiscal brasileira num contexto em que a gente tem muitas despesas que são rígidas, né, em termos nominais. A gente não consegue cortar salário nominal, não consegue cortar pensão. Quando a gente adiciona essa camada adicional, né, para além de tudo aquilo que eu já citei antes, de inflação ótima, de mensuração, enfim, é que a gente chega à conclusão com a pouca evidência que a gente tem, mas a gente tem alguma, de que 3% parece ser uma meta pouco factível para a realidade atual da economia brasileira. Nada impede que lá na frente possa caminhar para 3%, mas a realidade atual não parece ser compatível com 3%.